Quando o CEO passava de carro, avistou sem querer uma garota toda machucada na beira da estrada. Ela segurava um frasco de álcool e limpava os ferimentos com uma calma absurda. Mesmo com a dor, ela nem franzou a testa. O CEO viu aquilo e na hora ficou curioso. Aí mandou o assistente ir perguntar se ela queria uma carona pro hospital. Mas adivinha? A garota apenas balançou a mão e recusou. E ainda avisou, por gentileza, que o carro do CEO havia sido sabotado. E era melhor checar imediatamente. O assistente levou um susto e correu checar. Voltou todo apavorado confirmando que o carro tinha sido mesmo sabotado. Se tivesse rodado mais alguns quilômetros, teria sido uma tragédia. Com isso, o CEO ficou ainda mais intrigado com a garota. Mas ele jamais imaginaria que aquela menina aparentemente comum era justamente o misterioso gênio da tecnologia que ele vinha procurando há dias. A garota era filha adotiva da família Shen. Mal o velho Shen havia morrido, os pais adotivos já a jogaram pra fora. Tudo porque o avô deixou uma grana enorme pra ela antes de morrer, e o casal queria ficar com tudo, então precisavam se livrar dela. Galera que encontrou o deus da fortuna agora, manda 3 rosas que a grana vem em dobro e a sorte não para. Na hora de botar ela pra fora, a filha biológica dos pais adotivos ainda jogou umas moedinhas nela por deboche, pra humilhar. Mas o que eles não sabiam é que o patrimônio da garota era milhares de vezes maior do que tudo que a família Shen tinha. Ela nem ligava pra essa herança. O único que ela sentia falta eram as memórias quentinhas com o avô. Ao partir, ela se ajoelhou na porta da família Shen e fez 3 reverências pro pátio, se despedindo do avô de uma vez e cortando os laços com aquela casa fria. Sem ter pra onde ir, ela foi morar temporariamente na casa da tia. A condição não era das melhores, mas a tia e a priminha a tratavam com carinho de verdade. Tanto que cederam a única cama pra ela e foram dormir no chão da sala. Tocada por essa bondade rara, ela logo entrou em contato com uma amiga. Mandou comprar um apartamento espaçoso no centro e deu de presente pra tia, como forma de agradecer por ter sido acolhida. No dia seguinte, ela foi direto ao mercado de antiguidades resgatar uma pulseira de jade que o avô havia penhorado anos atrás por dificuldade financeira. A única lembrança que ela tinha dele. Só que o dono da loja, ao ver que ela era jovem, nem deu bola e disse de um jeito debochado que a pulseira era cara demais pra ela. Ela nem se deu ao trabalho de brigar. Só entregou o cartão pro atendente. Quando ele consultou o saldo, tinha 5 milhões lá. O dono da loja soube disso e mudou de atitude na hora. Veio cheio de sorrisinho se desculpar e puxar o saco dela. Mas justo nesse momento chegou uma ligação de um cliente VIP, dizendo que queria comprar a pulseira pelo preço que fosse. E sabe quem era? O mesmo CEO que ela havia encontrado na rua no dia anterior. No fim, ela não cedeu e arrematou a pulseira por 40 milhões. O CEO, ao saber que havia perdido para uma garotinha, achou logo que ela estava fazendo isso de propósito para provocar ele. Aí, enquanto ela voltava para casa da tia com a pulseira, topou com um bando de vagabundo que veio fazer pressão. Cercaram ela, falaram um monte de coisa feia e ainda tentaram encostar a mão nela. Justo nesse momento, o CEO passava por ali e reconheceu ela na hora. Ele quis aproveitar para fazer o papel de herói e se aproximar dela. Mas antes mesmo de descer do carro, a garota, que estava com toda a raiva guardada, já tinha entrado na briga. Ela foi seca e certeira, derrubou o bando todo em segundos. Os caras saíram gritando e correndo envergonhados. O CEO desceu correndo, foi agradecer a ela pelo dia anterior e ainda se ofereceu para dar uma carona. Ela ia recusar, mas aí o CEO pegou o celular e disse que queria trocar contato para poder retribuir o favor depois. Ela ficou na dúvida por um segundo, mas aí o celular dela vibrou com uma mensagem de uma amiga. Foi ali que ela descobriu que o cara que havia inflado o preço da pulseira de propósito era justamente o CEO na frente dela. Quando soube, ela ficou com uma raiva danada, abriu a porta do carro e foi embora sem olhar para trás. O CEO correu atrás, até tirou o paletó e colocou nos ombros dela dizendo que estava frio. Mas ela empurrou, não parou um segundo e foi embora, deixando ele plantado ali sem entender nada. Quando chegou em casa, a tia a puxou toda animada para contar que iam se mudar para uma casa maior. Só que nem a tia nem a priminha sabiam que tudo aquilo tinha sido arranjado pela própria garota. Ela só queria retribuir a bondade da tia e garantir que elas vivessem bem, sem precisar se aperrear com o sustento. Pouco depois, com a ajuda de uma amiga, ela voltou a estudar. Mas os colegas de turma não a conheciam e, por causa do boato de que ela tinha sido expulsa de casa, achavam que ela era problemática. Como era nova na escola e tirou as menores notas na primeira prova, ninguém queria sentar do lado dela com medo de ser prejudicado. E ainda teve gente que liderou uma zoeira, chamando ela de criança largada que ninguém queria. Ela não aguentou, foi lá, encarou quem estava liderando a zoeira e deu um belo sermão. Ninguém mais abriu a boca depois disso. Mas o que ninguém sabia é que ela nem precisava assistir aula, porque o conhecimento dela já era muito além do professor. Ela estava ali só de fachada, para cumprir um desejo que o avô tinha antes de morrer. Quando ela saiu para ir ao banheiro, o colega de carteira deu uma espiadinha na prova dela, e ficou de queixo caído. O raciocínio que ela usou para resolver as questões era ainda mais simples e direto do que o do professor, e tudo certo. Não tinha jeito de ser obra de uma aluna fraca. Na saída da escola, ela se deparou com uma senhora que havia desmaiado na calçada com um ataque cardíaco. Rosto pálido, respiração fraca. Tinha um monte de gente em volta, mas ninguém tinha coragem de ajudar. A situação da velhinha estava ficando crítica, risco de vida a qualquer momento. Aí a garota, ignorando o ceticismo de todo mundo, tirou as agulhas de acupuntura da mochila, aplicou na senhora com destreza e ainda deu um comprimido cardíaco para ela tomar.
Em pouco tempo, a velhinha abriu os olhos devagar e a respiração voltou ao normal. A galera que assistia ficou boquiaberta e passou a olhar para ela com outros olhos. Foram só elogios. Quando a senhora acordou e soube que a garota a havia salvado, ficou muito grata e insistiu em retribuir. As duas trocaram contato. Mas o que ninguém imaginou é que o neto dessa senhora era justamente o CEO que já havia cruzado com a garota várias vezes. Hoje eu passei mal no shopping e desmaiei, e uma menina linda me salvou. Vou te mandar o contato dela. Adiciona ela e leva pra jantar. Mas o CEO disse pra avó parar de se meter na vida amorosa dele. Prometeu que levaria uma namorada pra casa até o fim do ano. E antes que ela pudesse continuar, já desligou. Ele não tinha a menor ideia de que a menina que a avó estava falando era justamente aquela que ele vinha procurando e com quem havia tido vários desentendimentos. Faz quase 30 anos que você tá sozinho. Quando é que eu vou poder segurar um bisneto nos braços?